esse botão acima aí, ó. Isso. Jackson, se for o caso, pode ir passando para o próximo aí, também não tem problema não, é só para a gente poder falar aqui. Aí, beleza. Pode. Eu quis trazer só uma lembrança rápida aí do Dr. John Snow, para quem não conhece, né? Em 1854, lá no Distrito do Sul, lá em Londres, né? Ele foi o responsável por identificar lá a bomba da Broad Street, lá que foi com isso, né? Erradicar ali a epidemia, né, iniciar a erradicação da epidemia de cólera lá em Londres. E eu lembrei, né, eu tenho lembrado isso com meus alunos ultimamente, né, e como a gente tem que falar um pouquinho de análise espacial e buscar aí, né, o Dr. John Snow foi um cara que é considerado hoje em dia um dos precursores aí do método geográfico, né? Aí você pode passar aí, Jackson. Mas e agora, né? Os anos 2020, né? 166 anos depois, né? O que que a gente faz? Ele foi lá e mapeou, cartografou no papel, marcou as bombas d'água, né? Identificou a quantidade de bomba d'água, a densidade geográfica ali, aquele método, né, rudimentar lá, né? Hoje para nós é rudimentar, mas identificou ali a densidade ali e foi lá milimetricamente, digamos assim, e identificou a bomba específica por estar levando cólera lá para a população. Hoje em dia, o que a gente tem feito, né? Então, o método geográfico aí continua e evolui, né? Pode passar, por favor. E aí a gente, né, começa com a localização, né? Localização e distribuição espacial. E aí eu mostro para os alunos lá no curso lá da PUC, quando a gente está em aula, né? Agora a aula é toda à distância mesmo, por aqui. Eu mostro alguns cases para eles. Então, um que tem me chamado a atenção, ele é recente, surgiu recentemente, é esse Juntos contra o Covid aí, que é muito interessante porque você, né, é um mapa colaborativo. Então, ou seja, a população colabora colocando informações além, claro, das informações de base de dados dos órgãos públicos, como o professor Leonardo disse aí do DataSUS e tudo mais, né? Então, ele faz essa integração e você pode buscar no mapa pela sua rua, lá você digita o nome da sua rua e ele localiza lá os casos próximos da sua rua. Então, você sabe se você está num local que tem muitos casos, né, ou não, você tem, né, você está mais tranquilo ali. Vale a pena dar uma olhada nesse aí, né, nesse link aí, juntoscontraocovid.org. Eu lembro muito da professora Arlete Meneghetti, lá da Unesp, né? Ela participou de uma banca aqui com a gente, há uns tempos atrás, antes dela sair lá. Ela falava muito do termo geocolaboração, né? A geocolaboração atuando aí firmemente nesse enfrentamento aí, a gente tem visto aí, né? Pode passar, por favor. A outra, em seguida, é a descrição e a explicação, né? Ou seja, você localiza, né? Depois você descreve e explica aquilo ali, né? Então, as curvas aí de números de casos da pandemia aí, né? E óbitos, elas têm servido para explicar muito essa distribuição aí, e a gente vê aí, tem um mapa muito bacana aí desenvolvido por uma empresa. Eu não vou fazer propaganda, não, porque eu nem conheço a empresa, mas essa empresa disponibilizou na web também, é o covid.mapbiomas.org. Eles colocam lá, além da questão dos casos, né, que vão ajudar a descrever e explicar um pouco aí essa distribuição, as projeções. Eles fazem projeções com alguns modelos matemáticos e fizeram também um mapeamento do isolamento. Então, ou seja,
como é que a gente sabe que São Paulo está em 50%, se está em 49% e tal, né? Eles explicam tudo isso aí com dados, né? Então isso fica mais claro para nós quando você vê. Às vezes a gente vê no noticiário lá, aquele tal município é 60%, tal outro está em 40%. Como é que o cara chegou naquilo, né? Como é que ele tem informação do isolamento ali para chegar nesse ponto? Então, esse site é interessante para explicar isso aí, para o pessoal entender isso melhor, né? Pode passar, por favor. Em seguida, a gente faz a comparação. Aí é um exemplo da PUC Minas aqui, o meu colega Paulo Fernando, professor matemático também, mas com sangue geógrafo na veia, né? E está trabalhando no núcleo de inteligência social, que é o NIS. Então, o professor Paulo Fernando desenvolveu lá com os alunos dele o Atlas da Covid-19, está disponível no site do programa, tá, da PUC Minas, e ele faz lá, ele não fica só no caso de óbito, e ele faz uma comparação, né? Então, isso também, né, nos remete ao método geográfico lá que foi instituído lá, né, pelo professor John Snow, pelo doutor John Snow lá, né, em 1854. Então, o que ele faz? Ele compara, ele vai identificar, né? A gente está sabendo que hoje os casos de Covid afetam mais o sexo masculino, né? Afetam mais os idosos, né? Então, ou seja, a gente começa a pegar dados do IBGE, ele coloca uma série de outras bases de dados lá, e é interessante, o link está aí também, nis.org.br/monitoramento Covid-19. Vou pedir o Jackson para disponibilizar isso aí também, né, para o pessoal ter acesso. Então, é um trabalho interessante lá do programa aqui da PUC Minas. Em seguida, pode passar, por favor? Então, depois da comparação, nós temos aí a conexão, né? Então, primeiro a localização, né? Em seguida a descrição, depois a comparação e agora a conexão. O Waze é um caso desse, né? Então, por exemplo, se você entrar no site do Waze lá, na API do Waze, né? Aí já é mais para o pessoal que é desenvolvedor, programador, da área de até o geógrafo mesmo que gosta de tecnologia, né? Ele vai ver lá como é que o Waze faz para ajudar durante a Covid aí, né? Identificando como é que está o trânsito, o tráfego, né? Determinados locais para atendimento médico, para testagem, para testes, tudo isso incluindo também a geocolaboração. O Waze é um dos precursores da geocolaboração, né? Então, vale a pena também dar uma olhadinha lá. Tá? Pode passar, por favor. E, por último, aí, as projeções, né? A evolução. Aí eu volto naquele site Map Biomas de novo, porque é um site que eu achei bastante interessante e ele apresenta lá diversas projeções, utilizando também modelos. Então, você tem lá um link para ver a descrição dos modelos matemáticos que ele utiliza lá, e nos permite fazer projeções à frente aí de casos ativos, casos acumulados, né? E dar um dinamismo aí para a geovisualização também, para o mapa, né? E pode passar para fechar aí, por favor. Aqui algumas ações da PUC Minas, né? O aplicativo mobile de denúncia de aglomeração, a gente está desenvolvendo também, em breve aí vai estar disponibilizado. O impacto da Covid na migração, né? Você vê que as fronteiras estão fechadas atualmente, e tem um projeto interessante, coordenado pelo professor do programa lá, o professor Duval Fernandes, e um mapa colaborativo com ações de inteligência geográficas, geográfica com localização, entre outras ações aí. Aí fazendo um jabazinho aí, né, da PUC Minas, mas pode passar, por favor. Aí tem um exemplo que eu citei. Então, por exemplo, a PUC, né, através do curso de geoprocessamento à distância, esse curso ele é um curso divulgado no país todo e o pessoal faz totalmente à distância, né? Então, a gente tem aluno lá do Maranhão, lá em São Luís, tem aluno lá no Rio Grande do Sul, em Campo Grande, Goiás, né, espalhados por todo o país aí. Eu pedi a eles que cada um marcasse no seu local aí, né, no seu município, links que eles identificassem de sites, de produtos, de aplicativos de
inteligência geográfica. Isso ainda está sendo feito, por isso que o mapa ainda está pouco populado aí, se você olhar, que o curso ele tem, atualmente está com 200 e poucos alunos, 204 alunos, aí deve ter, se tiver uns 20, é muito, né? Então, ou seja, eu pedi para eles me entregarem antes de hoje, para dar tempo, mas a maioria não conseguiu ainda. Aluno sabe como é que é, né? Mas eles ainda não são geógrafos profissionais, não, são alunos ainda. Mas eles estão lá batalhando e vão popular esse mapa. Eu vou pedir o Jackson também para divulgar isso aí, porque isso dá uma estimativa das soluções locais, né? Então você tem lá, por exemplo, na Federal de Viçosa, na Unicamp, no Rio de Janeiro, né? No Maranhão, na Secretaria Municipal do Maranhão, lá de São Luís. Então, tem uma série de ações que a gente visualiza aí, dá para entender melhor. Tá? Acho que se tiver, tem só mais um slide aí, tá? Já. Aí mostrando o exemplo, quando você clicar, vai abrir a janelinha mostrando o site e o link do produto. Tá? Eu acho que isso dá uma proporção, né, do quanto que as pessoas, aquilo que o professor Leonardo falou no início, quanto que as pessoas estão estimuladas a trabalhar, né? Muitas vezes aí sem receber nada em troca, digamos assim, né? Aquele em troca que a gente fala financeiro ali, mas no fundo recebendo muito em troca, né? Ou seja, então a gente está notando aí o pessoal colaborando mesmo. Então eu acho que a palavra-chave para essa pandemia, para esse enfrentamento da pandemia, é colaboração. Né? Se for para deixar uma palavra aí, e deixar mais tempo agora, falar em colaboração, deixar mais tempo agora para o professor Rafael falar um pouquinho com a gente e depois a gente retoma. Obrigado aí, Jackson. A URL aí está aí para quem quiser acessar também. Muito obrigado, Sandro. Eu peço desculpas aí para o pessoal no início, de a gente colocar a apresentação, mas a gente vai aprendendo nessas tecnologias, nesse momento de comunicação por meio das lives, enfim, esse momento novo, né, que a gente está vivendo aí. Agradeço a fala, a participação do Sandro e vou passar para o professor Rafael. Antes, eu só queria destacar, Sandro, com base no que você falou, tem vários profissionais, né, com outras formações que não geógrafos e que contribuem, né, na área de inteligência geográfica, e é importante ressaltar, como a gente fez em outras lives, essa interdisciplinaridade, a importância disso, né? Cada vez mais importante essa conversa, esse diálogo. Vamos passar a palavra para o professor Rafael Sanjo, da Universidade de Brasília. A gente fez a apresentação aqui no início. Olá, professor, pode ficar à vontade. Salve, bom dia, gente. Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Uma palavra de agradecimento ao Jackson aí, a Progel de Minas, e agradecer também a Progel do Brasil, porque a Progel agrega uma turma, né? Uma turma razoável de geógrafos que precisam ter uma instituição para dialogar, né? Eu vou puxar, eu diria que isso é uma conversa. O professor Sandro e o professor Leonardo já adiantaram pontos que eu acho que são fundamentais nessa conversa. Mas eu vou pegar um ponto nesse espectro amplo que a geografia pode trabalhar um tema como esse, que é o nosso país. O país da grande desigualdade no sentido largo, porque são vários os indicadores que nos dizem que nós somos desiguais. Concentração de terras, meios de produção, os capitais estão na mão de quem? Então, é esse país onde 30% da renda está com 1% da sua população, ou seja, daqui a pouco nós vamos pegar a posição do país mais desigual do mundo. E é com esse país, essa nação, com essa estrutura geopolítica, porque isso é uma política de 5 séculos, que nós, geógrafos,
que a geografia brasileira trata, seja oficial, seja não oficial. Aí eu vou pegar nesse aspecto da geografia também, que é uma coisa ampla, uma fatia que eu acho que é uma das mais significativas, que é o ordenamento do território, porque isso nos leva muito à questão, o fio condutor que a Progel nos provoca aqui. O ordenamento do território tem como premissa básica, o início de tudo, é o quê? A base informacional. Se eu não tenho uma base informacional confiável, oficial, atualizada, multiescalar, o que é que eu vou fazer? Essa é a pergunta-chave. Quem segura a criança do dado? Quem se responsabiliza? E aí começam os nossos entraves de vários tempos. Não estou falando de 2020. É um entrave da historiografia brasileira. Que eu acho que esse entrave na geografia entra e a gente faz maquiagens. Temos feito maquiagens. Por quê? Para sobreviver, para trabalhar. Mas eu acho que a gente tem que ir na raiz dos problemas como com uma oportunidade única. Na raiz do problema que começa, no meu entender, por uma mentalidade colonial no setor decisório, uma mentalidade colonialista no setor público e privado que gere, que tem a governança desse país na mão, em todas as esferas. Estão falando da nação, estão falando do Estado, estão falando do município. E aí, na geografia, isso se rebate em algumas portas. Né? Eu vou pegar umas 3 aqui, só para esse recado ficar com uma direção. Alguns conceitos. Então, por exemplo, o Brasil tem esse negócio, terra tem um significado, território tem outro. A terra eu vendo. A terra não é de ninguém. Eu vendo a quem eu quiser. O território eu não posso vender. O território tem identidade. O território tem pertencimento. E aí, esses 2 conceitos estão sempre em briga. É território indígena ou terra indígena? É território quilombola ou terra quilombola? Como vamos lidar com isso? E aí vem um outro mito que nos perturba sistematicamente. Quem tem informação é poder. Isso é do século XVII. Quem tem informação é poder. O que está por trás disso? Está por trás disso o quê? Sigilo, proibição, restrição, mas substancialmente medo. O que significaria todos os cidadãos brasileiros e cidadãs terem informação? Uma hora como essa, a informação oficial é essa, é para todos, e vamos lidar com isso, com essa responsabilização, com esse método para quem tiver dúvida e com essa possibilidade de resolução espacial para trabalhar. Eu dou zoom até onde? Então, nós temos esse negócio de que informação é poder e não conseguimos, uma hora como essa, olhar com clareza a Lei Geral de Proteção dos Dados, que está aí, como o marco legal civil, né? O marco civil da internet. Temos que ter isso na ordem do dia, porque são leis do agora, não é de ontem nem de amanhã, é do agora. E aí nós, coloniais, lidamos com informação ainda como poder. Quem tem não dá, uma coisa fragmentária e a sociedade real, o território real, sofrendo. Um outro ponto dentro desses aí que eu chamaria atenção. A nossa dificuldade real, enquanto sociedade, enquanto instituições, de cumprir com uma certa referência mais precisa os marcos jurídicos legais que existem, mas nós não cumprimos. O Estado brasileiro não lida com a respeitabilidade que uma Constituição merece, a respeitabilidade que uma lei nos indica,
E, com isso, tenho que resgatar aqui o século XIX, o Brasil que popularizou. Essa lei é só para inglês ver. De onde é que vem isso? A lei da mentira é só para o espectro internacional que pressiona nós, como agora deve estar. Não sabemos, né? O nível de pressão que a governança oficial deve estar tendo pela essa desorganização total do aparelhamento e do funcionamento do Estado. Chegamos no caos, chegamos talvez no top da cordilheira do que talvez era impossível a gente imaginar também isso. Então, assim, essa coisa de não cumprir com as leis é algo muito sério e isso é colonial. Então, a mentalidade colonial só nos puxa, beneficia um seleto grupo há 5 séculos, por isso a desigualdade que se dá ao pilar tem como pilar a manutenção dela, e agora nós estamos em um ponto onde descortinou o quê? A política de Estado do extermínio. É o que está na nossa frente. É uma geografia difícil, triste e de olhar, mas o extermínio de quem? Qual é o segmento ou os segmentos que se acometem mais? A população afro-brasileira e os povos da floresta, que há 5 séculos ainda chamamos de índios. Os índios da Ásia, os índios da América, os índios da África. Os brasileiros ainda continuam chamando de índios. Não resolvemos nem isso. Temos que olhar para isso com propriedade também. Então, o extermínio. Por que o extermínio? Pelo um Brasil estruturalmente preconceituoso, que não deu, na sua historiografia, um lugar civilizatório para as matrizes africanas e as matrizes dos povos tradicionais da floresta, e sempre esse desejo estrutural preconceituoso esteve aí. Agora, o sistema dominante tem uma oportunidade de pôr em prática algo que é o embranquecimento da população, que é uma coisa que o nosso método de mensuração está aí, e o extermínio. Como a geografia trabalhar com um cenário complexo desse, que não se muda nem em 30 anos, nem se muda em uma gestão de governo, que está impregnado no funcionamento do país. Então, a geografia real ou olha para isso, ou nós vamos ficar só apagando incêndios, que é o que está ocorrendo agora. O Paraná toma uma solução, a Bahia toma outro, São Paulo toma outro, a depender dos seus níveis. Minas toma outro. Ô, professor, trouxe dados de Minas. Minas é o estado brasileiro com maior quantidade de municípios. Deve ser dificílimo montar uma base de dados com Minas se eu não tiver uma casa arrumada. Eu tenho que ter uma casa arrumada para poder dar uma dimensão organizacional factível e eficaz para um estado como Minas Gerais, que é dele que estamos aqui. Eu estou aqui em Brasília, mas a casa é Minas que está me recebendo. Então, você imagine, então, o Brasil está vivendo dentro dos vários Brasis, cada um dando sua solução, com o que tem. E o Estado, omisso, assistindo. Então, a geografia tem um divisor de águas que pode olhar e agir como talvez ainda não tivesse tido outra oportunidade, que é reconhecer, de fato, a geografia que nós não vimos há muitas décadas. Que tem os mapas oficiais necessários em hora como essa, que não estão na Índia, não estão em nenhum lugar. Por exemplo, o mapa oficial dos territórios quilombolas do Brasil, que são 6.000 territórios. Como eu posso, 6.000 territórios tradicionais, não ter uma cartografia oficial? Como o Brasil vai fazer uma política de atuação com uma lista, com um mapa feito só na academia? O censo de 2020 é que vai entrar pela primeira vez um cadastro desses territórios. Então, essa informação então, ainda vai ser gerada, mas o fato é agora.
O fenômeno é agora. Então, nós estamos com tempos diferentes. Não estamos sabendo lidar com o tempo, com as demandas, com os dados. Então, voltando à geografia. Eu acho, Jackson, é para você já essa, e quem está nos ouvindo. Tem que sentar na mesa. AGB, Ampeg, a Progel, representações de interesses geográficos, como o IBGE, IPEA, produtores de dados. E olhar para essa fragilidade que nós estamos sendo convidados a olhar agora, queira ou não. Não é uma nota de repúdio, é política estratégica. Qual é a estratégia da geografia brasileira para ocupar de novo um posto privilegiado na história dessa nação? A geografia já teve muito valor. Fazia parte do núcleo duro do Estado brasileiro. Onde nós estamos? Praticamente só na academia. E pulverizado em uns órgãos quase que invisibilizados. Na Constituição também pulverizados. Um país sem geografia, a gente sabe qual é o rumo, né? É só olhar para alguns estados que estão pelo mundo que a geografia não foi permitida pelo processo da dominação colonial e continua com o rabo preso até hoje. Aí dão vários nomes, mas a real é essa, é que a geografia não mudou, continua sob controle internacional. Que aí é a nossa mentalidade que está vindo com força. O meu tempo é esse, é um recado, e eu acho que essa conversa é comprida, não se esgota, mas precisamos olhar para ela de frente. Quem são os segmentos e os territórios do Brasil que, nesse momento, estão no nível de vulnerabilidade que qualquer ação colaborativa é sim bem-vinda, mas não vai se aproximar de uma dimensão real para a intervenção, para a ação eficaz. Estamos trabalhando com especulação, isso é muito perigoso. O que a gente está trabalhando é o quê? É o Brasil. É a população brasileira. Todos. Mas tem um extrato que foi invisível 5 séculos e que agora ou é visível ou algo maior pode acontecer. Talvez não sabemos o tamanho. Não podemos esquecer que quem consome, quem circula, quem vive, quem gasta, quem mantém esses 1%, o 1% está em risco. O 1% que segura essa desigualdade está em risco. É bom lembrar isso. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui aberto aí para continuar conversando um pouco aqui com meus colegas aí nessa oportunidade. É isso. Muito obrigado, professor Rafael Sanzio, pelas excelentes considerações, né, as colocações. E, de fato, né, pensar esse momento, sem falar de onde a gente está, né, do lugar, do território, desse país, é algo que eu considero que seria incompleto, né? É importante a gente fazer as considerações, as pontuações, observar onde a gente está em relação à infraestrutura de dados espaciais, por exemplo, como a gente fez na live anterior, né, uma discussão muito interessante, muito produtiva. Mas, além disso, né, quando a gente fala dessa situação específica, e, aliás, só para quem não esteve presente na discussão anterior, a conclusão, né, que a gente tem é que o Brasil, a gente parou em 1967, né, tem um marco, quando o IBGE deixou de ser uma figura de agência, né, e passou a ser uma fundação, né, isso para a gente, do ponto de vista jurídico, né, de regulamentação, de regime jurídico, das prerrogativas que o órgão tem, né,
como trata bem o Luiz Ujeda, que foi nosso convidado, um dos convidados da outra discussão, isso traz uma diferença enorme, né? E é um marco, porque a gente deixou de ter um órgão que faria, então, o que eu penso que seria uma indução dessa estruturação, né, dessa área de infraestrutura de dados geoespaciais. E aí a gente tem as questões importantíssimas, né, sociais, colocadas. Né? Olhar para o território brasileiro é ter um exemplo claro de desigualdade, né? Ainda que a gente tenha problemas com bases de dados, ainda que a gente tenha que avançar muito em relação à infraestrutura de dados geoespaciais, a gente, historicamente, né, ano após ano, a gente vê essa desigualdade. A gente tem vários exemplos para olhar. Uma área que eu trabalhei, por exemplo, foi de saneamento básico, né, durante um período da minha atuação profissional, e é um absurdo a gente ter um país, ainda hoje, né, com o potencial econômico que tem, etc., apesar de alguns problemas, de vários problemas, mas onde praticamente 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Né? E aí as implicações disso, né, a cada dia estão mais evidentes. Né? Tem um exemplo de um professor da Universidade do Novo México, há uns 8 anos atrás, um trabalho que ele fez, mostrando as implicações de quadros de diarreia sucessivos na primeira infância para um determinado grupo de indivíduos que participaram da pesquisa. E as conclusões é que esses quadros sucessivos na primeira infância, que é um momento em que o corpo humano está dando tudo dele para desenvolver esse corpo, isso pode trazer, geralmente traz a conclusão dele, prejuízos para desenvolvimento cognitivo. Então, a gente está dizendo de sujeitos, de indivíduos, de um cidadão que, pelas condições que ele tem ali de saneamento ambiental, ele acaba tendo um prejuízo, se não permanente, mas grave, né, em relação a desenvolvimento cognitivo. Enfim, é um exemplo, né, a questão do saneamento, dentre várias, e aí o senhor é um especialista em algumas discussões, a gente espera que você possa contribuir mais conosco aqui. A fala do Leonardo, no início, né, ele trouxe para a gente aí uma geral, né, do que ele está vendo aí acontecer no Brasil, falou dos nossos sistemas, né, do ponto de vista da saúde, enfim, uma ideia do que a gente precisa avançar, e deu exemplo de países onde eles conseguiram localizar o caso zero, né? E o Sandro trouxe para a gente essa perspectiva, como a gente já falou aqui, da importância, né, da interdisciplinaridade, essa perspectiva aí do ponto de vista dos sistemas de informação, né, que estão sendo o que pode ser feito, né, mesmo nesse cenário difícil, vamos dizer assim, complicado do Brasil hoje, né? Eu queria dizer aos nossos, quem está nos assistindo aí, né, gente, quem tiver alguma questão, pode trazer aqui por meio do chat. A gente tem ainda alguns minutos. Eu quero combinar que a gente vá aqui até o meio-dia, né, que depois a gente almoça. Quem tiver mais alguma questão, traga no chat, que eu passo aqui para os nossos convidados, tá bom? Até agora, a gente tem aqui elogios, né, dos nossos participantes, que viram as falas aí. Para quem não pegou do início, a gente vai disponibilizar esse link no canal do YouTube. Né? E eu queria abrir aqui novamente para os convidados. Queria citar um exemplo, eu até falei disso na discussão anterior, né? Mas eu trago um exemplo aqui e abro para as falas, aí vocês podem falar com base nessa minha fala ou não. Eu fico pensando o seguinte, né? Na conclusão da nossa discussão anterior, da live anterior,
eu coloquei uma questão, pontuei algo, me parece que está faltando para o Brasil nesse momento, sabe? Um momento confuso, um momento estranho, obscuro, e que muito possivelmente, né, tem raízes históricas, né, como o professor Rafael nos trouxe. Mas a gente passa por um momento, me parece, no Brasil, e isso eu estou vendo um pouco na dissertação que eu estou fazendo, né, na geografia política, um momento em que parece não haver muita clareza sobre quais são as iniciativas de Estado, né? Porque aí a gente tem que pensar que certas coisas independem da matiz política, né? Independe de ser um pensamento de esquerda ou direita, né? Existem questões que são de Estado, né? Se a gente fala de Brasil ou de qualquer país, um determinado país, a gente tem de ter esse olhar. O que é necessário que o Estado faça para que esse país avance, né? E, se possível, com políticas que reconheçam a todos os seus cidadãos, né? Então, me parece que a radicalização, uma série de motivos, nos leva para esse lugar hoje. A questão é que parece que o Brasil não sabe muito para onde ir, né? E uma das questões que me parece, né, quando a gente fala de políticas ou de iniciativas ou de objetivos que são de Estado, né, que devem ser perseguidos pelo Estado, independente do governo que está à frente, essa questão da infraestrutura de dados espaciais, geoespaciais, como foi falado mais cedo, como foi falado agora, uma infraestrutura oficial, pública, multiescalar, me parece que está na ordem do dia, né, ou deveria estar. Como o professor Rafael citou, a gente fazer essa discussão, reforçar essa discussão via a Progels, a GB, FENAGEL, com IBGE, IPEA, é importante a gente reforçá-la cada vez mais. Mas, mais do que isso, me parece que falta ao Estado brasileiro essa visão. Já existiu, né? Como a gente lembrou aqui, o IBGE, com o Mário Augusto Teixeira de Freitas, que foi o idealizador aí, certamente tiveram outros personagens, mas o Mário Augusto Teixeira de Freitas, baiano, iniciou esse trabalho, né? E em 67 a gente teve esse retrocesso. Enfim, os Estados Unidos, por outro lado, e aí eu já passo para os senhores, parece, e aí eu estou citando esse exemplo porque eu li um artigo recente de um professor da Universidade de Colômbia, também citei ele na outra live, que é o Trevor Barnes. Ele estuda a participação de geógrafos no governo dos Estados Unidos, enfim, onde é que os geógrafos andaram, né? E tem um artigo dele interessante, depois a gente vai mandar no e-mail, que fala da participação desses geógrafos no escritório de inteligência, que foi criado em 1941, e o Richard Herschel, né, famoso, trabalhou nesse escritório, e depois isso foi precursor da CIA, né, da agência de inteligência deles lá. Esse pequeno exemplo me faz pensar que os Estados Unidos tinham uma preocupação em relação a essa infraestrutura de dados geoespaciais e continuou tendo ao longo do tempo. Eu não estou falando aqui do contexto e questões socioeconômicas, desigualdade social, estou falando do ponto de vista do Estado ter essa infraestrutura. É o básico, é o mínimo, né? E que o Brasil atualmente peca muito nisso, né? A gente não sabe para onde ir. E é o que me parece, eles continuaram se preocupando. Eu vou passar para os senhores, né? E aí vocês podem considerar, podem fazer alguma consideração em relação a essa questão que eu trago de pensar a importância disso para o Brasil, nem se de fato a gente tem muito que avançar nisso, e também podem trazer outras considerações, e aí relacionando as falas de vocês fiquem à vontade. Vamos pela ordem que a gente fez inicialmente, Leonardo, Sandro, e voltamos ao professor Sâncio, e aí a gente finaliza em seguida. Mais uma vez, gente, se vocês têm participantes aí, alguma pergunta, alguma questão, manda no chat, e no finalzinho, se tiver alguma, a gente ainda passa aqui, tá bom? Vamos lá com o Leonardo. Vamos lá.
Nós fomos precursores. Você citou 1941 para os Estados Unidos, quando nós fundamos o Conselho Nacional de Geografia, funcionava numa porta ao lado da Casa Civil da Presidência da República. Nós tínhamos proeminência, tá certo? Quando o IBGE foi fundado, a equipe foi montada, todos eles fizeram universidade no mundo inteiro, de acordo com a sua área de concentração e área de interesse. A produção do Conselho Nacional de Geografia, do IBGE, que está gravado na revista, no Boletim Geográfico, é fabulosa dessa área. E nós tínhamos alguma coisa que se pode chamar de Estado, foi naquela ocasião. Por quê? Quando nós entregamos, deixamos de querer ser e ocupar, olha só, querer ser e ocupar, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil não cabe. Ele tem tamanho, população, produção e PIB para se equiparar aos 5 maiores do mundo. Tá? Mas essa questão da vassalagem do pós-guerra nos levou a abandonar essa intenção nossa, essa nossa vocação, e isso aí está marcado no fechamento do IBGE. Tá? Essa data é simbólica da morte do Estado Nacional enquanto querer ser para si, de si para si. E uma declaração, uma certidão de subordinação aos ditames de quem coordenou a Revolução de 64. Está claro, está claríssimo. A história coloca isso. Quando nós fizemos um processo de abertura, nós deveríamos ter feito essa limpeza, essa lavagem, colocar isso às claras. Não. Ficou na contemporização, deixa disso. A Argentina colocou só 76 na cadeia por prisão perpétua. Aqui, eles galgaram postos nas embaixadas do resto do mundo e ficaram lá escondidos, como adidos militares. Tá certo? E não, de jeito nenhum, comprometer a questão do crime que foi cometido naquela ocasião. Mas o maior crime perdura. Não foi o fato de eles terem assassinado quem foi vitimado naquela ocasião, não. Foi o fato de ter jogado o Brasil para fora e não ter protegido os nossos interesses. Nós, então, vimos numa fase crescente, e olha, a pujança do Brasil no modo com que ela era recebida e tratado no restante do mundo, nos encontros de chefe de Estado, tá? Nos encontros de chefe de Estado. Mas a pequenez, né? A questão do complexo de vira-lata, a frase é do Nelson Rodrigues, tá ok? Faz valer com que você abaixa a cabeça e fica subordinado a essa coisa. Quando é que eu ia prestar continência para a bandeira de outro país que não fosse o meu? Quando é que eu ia fazer isso? Quando é que eu, se fosse detentor de um cargo eleito pelo povo, participante do Congresso Nacional, ia visitar um dirigente de outra nação vestindo um bonezinho com o nome do dito cujo lá? Essa vassalagem está sendo, e nós estamos vendo agora, a destruição completa. Em termos de estrutura de dados, o prejuízo que nós estamos tendo, nós estamos construindo um banco de dados junto à Receita Federal da questão geoespacial, territorialização. Primeiro iniciou com a questão dos dados rurais e depois ia descer a terceira casa depois da vírgula, ou seja, nós teríamos precisão milimétrica nos perímetros urbanos. E esse dado e esse banco de dados seria gestado pela Receita Federal. Essa ideia está implodindo em si. Agora, quem quer tomar conta disso é a raposa, o Ministério da Agricultura.
Ele que congrega os grileiros, a bancada do boi, a bancada da bala, a destruição completa das territorialidades, das populações, os povos da floresta, os quilombos. Exatamente lá onde não pode, é onde eles estão querendo puxar naturalmente a brasa para a sardinha. Isso é terrível. Olha só onde é que nós estamos caminhando. Isso é terrível, né? E eu falo por cima, por não conhecer a especificidade dos povos e dos casos, como o colega aqui nessa mesa, Rafael, também expõe, porque é da área de concentração, da sua dedicação de estudo, a questão dos territórios, das territorialidades, das populações que são marginalizadas e perseguidas. Tá? Nós precisamos levantar a cabeça. Nós temos que retomar essa discussão a nível nacional com todas as forças realmente que congregam esse colegiado que foi citado. Nós temos que abandonar essa discussão, ampliar essa discussão para quem trata dos territórios, da geografia e das territorialidades e sentar junto, numa grande roda, ficar de mão dada e fazer o vir a ser, o que é que nós queremos, o que é que nós propomos. Porque se nós temos essa clareza, nós devemos propor essa ideia para toda a população. Nós temos que ir nesse crescente, nessa construção. Eu disse, está falado, passa a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Vamos passar aqui para o Sandro, né, que pode trazer suas considerações aí, Sandro. Bom, eu quero agradecer muito as palavras aí do Leonardo e do professor Rafael também, e fazer aqui vou fazer aqui uma pergunta, uma conversa assim rápida para passar para o professor Rafael, que eu achei muito interessante quando ele fala, né, retomando lá do colonialismo, que o Brasil é um país sem lei, né? O Brasil é um país que as pessoas não cumprem a lei e as pessoas, pelo menos, deixa eu ver se eu entendi bem, e é verdade, eu acho que é verdade, eu concordo, tá? Estou concordando, as pessoas não cumprem a lei e as pessoas não prestam atenção na lei, né? Eu falo de exemplo de alunos na graduação, dou aula na graduação, apesar de não ser graduado geógrafo, mas depois eu fui para essa linha, mas eu dou aula na graduação de geografia há 20 anos, mais de 20 anos, e eu sempre me espanto com os alunos chegando, né? Então, recentemente, eu dando uma aula sobre a Índia, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e tal, e falando do CONCAR, sexto período de geografia, pra vocês terem uma ideia. Se tinha lá 2 alunos que sabiam do CONCAR, era muito. Eu falei, foi instituído pelo decreto 6666, etc. Ninguém sabia de nada. Falaram que ia pesquisar sobre o CONCAR para me falar depois o que era. Então, ou seja, eu acho que lá nas bases a gente também tem que fazer o pessoal prestar atenção nas leis, mesmo que não sejam cumpridas acima, né? E só para puxar uma coisa que o professor Leonardo falou aí agora, né, da raposa, né? Recentemente a gente escutou ministros falarem aí que vão passar boiada, né? Então, por isso, né? Eu acho que é falta de escutar a lei, né? Deixar passar a boiada e por aí vai. É isso que a gente tem. E nisso eles prestam atenção, né? Agora, eu acho que vale a gente aquela questão de conscientizar, né? Conscientizar os meninos lá embaixo, lá no fundamental, lá na escola, né? Que tem que prestar atenção na lei, né, gente? Que o que importa para seguir, eu acho que é o cumprimento da lei, né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu sempre eduquei as minhas filhas assim, tudo tem que cumprir a lei, né? E o brasileiro em geral não, né? O brasileiro não pensa assim. Tanto é que eu admiro muito
o canadense, que eu tive contato com alguns canadenses, que lá é um pouco diferente, né? Então, eu queria que o professor Rafael desse uma pincelada nisso aí para nós, que apesar de eu ser mais da área prática, tecnológica, né? Eu senti muito isso aí na fala dele, eu gostaria de ouvir mais. É isso. E agradeço a minha participação aí nessa live. Muito obrigado, viu, Jackson? Ok. Posso ir aí, Jackson? Sim, fica à vontade. Bem, vamos lá. São 2 pontos. Que eu acho que vale a pena ainda aqui tocar. Em primeiro lugar, meu caro professor Sandro, a geografia paga, e nós estamos vendo isso agora, um preço alto por ter se distanciado do direito. Nós fazemos os mapas do zoneamento, do plano diretor, mas não fazemos o quadro de leis que vai regular o espaço que nós investigamos. Então, o geodireito, o Luiz, há pouquinho estava aqui, nesse fórum que nos une de maneira invisível. E como nós deixamos de lado o poder, que isso é um poder de olhar o território com muito mais propriedade, não só o território que fala, mas a regulagem desse território que se movimenta, que aí é o quadro de leis, que na nossa cultura não respeitamos. Então, invadir, grilagem, desrespeito, os cartórios viraram o quê? Centros de oligárquicos. Quem são os donos do cartório em Belo Horizonte? Quem são os donos do cartório em Salvador? Quem são os donos do cartório no Rio de Janeiro e São Paulo, historicamente? Então, assim, isso é terra. É aquele conceito do início da nossa conversa. O cartório não gosta de território, porque significa problema. Então, assim, a geografia tem que olhar para isso. A geografia do agora tem que incorporar novos elementos para continuar seguindo. E aí, Jackson, eu acho que essa reunião de trabalho é para ontem. A Progel pode puxar, e eu acho que tem o aval nosso aqui, desse grupo que está aqui agora, conduzindo meus colegas aqui de conversa contigo, como algo que sai agora daqui, uma reunião de trabalho, semana que vem. Uma representação da AGB, uma representação do IPEA, uma representação da Ampeg, uma representação da Universidade Pública Brasileira, não sei, que outras instâncias têm que estar para conversar sobre uma base de dados emergencial consequente para este momento, para ajudar, subsidiar um Estado que não sabe como conduzir visivelmente. As constatações estamos aí. A geografia quer um lugar, deve ter um lugar nas reuniões, um assento na condução de políticas territoriais do Brasil que nunca tiveram explícitas, mas que agora precisam estar. O risco de todos. Risco de todos, mesmo os que se acham seguros. Tem um ponto que já deve ser dessa pauta. O Brasil precisa ser coberto por internet. As empresas estão todas pagas, ricas. Os sistemas, a estrutura está toda montada e paga. O Brasil precisa de internet grátis por um tempo. Não é só R$600. Os grandes bancos de dados hoje, geográficos, também, professor,
Leonardo, está nas empresas de celulares, né? É quem tem condição de fazer também geografia. Então, tem uma parte da geografia que está transferida para o setor privado. Talvez fosse bom também eles participarem de uma conversa como essa. O Brasil precisa ser coberto para poder a gente ter alcance. 2, 3 meses grátis. E vamos fazer um pequeno censo. 3, 4 questões básicas para ajudar a ordenar um pouco mais, para ter uma inferência mais precisa. Não especulação espacial. Especulação espacial é irresponsável. Especulação espacial é tão grave quanto uma receita errada, um diagnóstico errado. Então, nós estamos diante de uma emergência. De uma emergência. E aí, a emergência é emergência. Requer criatividade com as possibilidades que existem. Então, eu diria que esses são pontos que eu deixaria aqui, não só para refletir, mas para ação e operacionalizar. Eu acho que a Progel pode puxar esse fio. Não sei em que vai dar, Jackson, mas eu acho que temos uma obrigação de puxar esse fio e ver o que é que ele traz. Porque, às vezes, é como no estádio de futebol. Está lá todo mundo no calor da emoção, no calor de um sentimento que não conseguimos mensurar. Um pula para o campo, todos vão atrás. Mas foi um que puxou. Se não tivesse esse um, talvez não acontecesse nada. É isso. Também muito obrigado aí a estar aqui com Minas Gerais pertinho. E para mim, eu acho que é muito importante a gente conversar mais. Esse é o outro lado também de um momento como esse. Toda moeda tem dois lados, né? Conversar com o não programado, se afrontar ou se deparar com demandas que nunca passou pela cabeça, porque nós somos limitados, todos. E eu acho que esse momento existencial está fazendo todos nós refletirmos, não é só da nossa geografia, e aí? O que é importante fazer agora? Amanhã eu vou fazer o quê? Mas eu tenho que pensar no hoje. Pô. O que é importante hoje? Amanhã? Não sabemos. Então, é nesse sentido a emergência da geografia brasileira se posicionar com respaldo de algumas instituições para dar um direcionamento, porque, como foi falado muito bem aqui, a geografia já teve assento pertinho da estrutura de poder. Não que isso seja um privilégio, mas interferindo, dando um toque, dizendo pelo menos o que não fazer. O que fazer é sempre algo que requer um outro nível de precisão. Mas o que não fazer já vem de experiências de vida. Nossa estrutura colonial tem muita coisa que já podemos saber que não funciona. Só nos puxa para baixo, que nos tira da posição global que deveríamos estar. Um país continental, cara. Aí, meu caro professor Sandro, muitos alunos nem sabem que nós somos continentais, quanto mais um quadro de leis. Minas Gerais é Brasil, Bahia é Brasil, Rio de Janeiro é Brasil. O que está acontecendo lá em Manaus me interessa porque lá é Brasil. Lá é meu também. O país é meu. Nosso. Então, porque está lá, é lá. Isso já é uma coisa perigosa, que é uma geografia fragmentada, sem um pertencimento. E a gente tem que olhar para isso também. É isso. Ok, meu caro Jackson, está aí, estou devolvendo aí o fio para você.
e você me dê notícias, assim como os colegas aí dessa reunião de trabalho. É para ontem, hein? Eu sei que trabalho em hora como essa pode ser talvez uma coisa não muito bem-vinda, mas eu acho que é pela geografia brasileira e pelo país e pela a desorganização, a desordem, a desestruturação espacial. Isso pode ter consequências imensuráveis. Não sabemos. Isso ainda é especulação, porque os dados são precários, a informação não circula e o contexto geopolítico também é tenso. Um abraço a todos. Obrigado, professor Rafael, e não só por todas as contribuições de leitura, né, do momento, mas por essa proposta, né, essa sugestão, que realmente, né, quem lida com essas informações, com esses dados, quem é da geografia, está sentindo falta disso, e como instituições, né, como foi dito, a gente talvez não saiba, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de uma reunião dessas, mas é importante, né, a gente tentar. Vou levar essa proposta para os colegas das demais APROGELs, né, da FENAGEL, inclusive Leonardo, que está ali, nosso colega na FENAGEL, que é a Federação Nacional de Associações de Geografia, e a gente faz esse contato, né? Acredito que os colegas vão gostar da ideia, da proposta, e envolvendo esses atores, né? Chamar para uma reunião de trabalho, uma conversa mesmo, trazendo gente da academia, trazendo essas instituições, a AGB, enfim, o IBGE, IPEA, o que a gente conseguir trazer para uma reunião dessas, e com essa pauta objetiva e urgente, né? Acredito que a gente talvez consiga ter um retorno positivo. Eu queria agradecer a cada um além dos nossos 3 convidados, né, pelas exposições, eu queria agradecer também a cada um dos colegas que ficaram aqui conosco até esse momento, né, assistindo essa live, esse debate. Dizer que quem não pegou desde o início, teve que ser um pouquinho, vai estar disponível. Quem não assistiu, né, vocês indiquem para os colegas, nós vamos colocar na página da Progel no YouTube, né? E lembrar que amanhã a gente tem mais 2 lives, né? Convidar a todos, uma sobre a contribuição do geógrafo no setor público e outra sobre cadastro técnico municipal, né? E uso de drones em mapeamento. Então, convido a todos para participar amanhã também. Um abraço a cada um, Leonardo, Sandro, Rafael, cada um dos nossos convidados, e até a próxima. A gente dá notícias aí sobre essa reunião de trabalho, essa proposta.